Fala Tricolada, sou Alexandre Antônio, esse aqui é mais um vídeo de análise jogador por jogador aqui no canal Tricolado, o canal da família Tricolor. É duro dar nota para esse bando que é o time do Fluminense. É um jogador pior do que o outro, mas a gente vai fazer esse serviço aí pro bem da Tricolada, ficar ciente como é que foi o jogo, como é que foi a atuação de cada um na partida. Começando pelo Muriel. Uma defesa muito interessante no primeiro tempo, aos 11 minutos, no chute do Renteria. Depois alguns vacilos saindo pelo alto, sai muito mal do gol o Muriel, está merecendo ir para o banco de reserva, inseguro em alguns lances, teve sorte em outros, bola na trave, o jogador cara a cara chutando em cima dele, não tinha como ele não defender determinadas bolas. Cada vez mais cai o padrão do Muriel e Marcos Felipe precisa entrar nessa equipe titular. O Muriel deu nota 5 para ele, muito inseguro no jogo. O Julião voltou ao padrão dele, né? Só ajudou no setor defensivo, roubou algumas bolas, cercou, marcou. E isso é muito pouco. Lateral direito, para ser jogador do Fluminense, profissional, tem que ir na linha de fundo, tem que ter coragem, tem que buscar a parte ofensiva. Só se defender não adianta em nada. Eu dou nota 3 pro Julião. Nino, bem na cobertura, algumas antecipações, perdeu alguns duelos aéreos com o ataque do Botafogo, mas fora isso foi um dos melhores da zaga, está voltando a ser aquele Nino de antigamente. Mas pelos vacilos, nos cruzamentos, alguns duelos perdidos no jogo aéreo, eu dou nota 5 para o Nino, porque ele está na média da rapaziada que jogou hoje nesse jogo muito ruim do Fluminense. Matheus Ferraz está muito bem, deu uma cabeçada bem bonita que o Cavalieri fez uma defesaça, aos 22 do primeiro tempo. Depois disso, aos 4 minutos, indo já para o segundo tempo, logo no início do segundo tempo, ele teve uma contusão que nos preocupa, estava até indo bem no jogo. Aí o Digão entrou no segundo tempo. Dou nota 5 para o Ferraz. E para o Digão, que entrou no lugar dele, também dou nota 5, ele não comprometeu, manteve o padrão do Nino e do Ferraz. Não tenho nada a reclamar da nossa zaga, nota 5 também para o Digão. Aí o Lucas Barcelos seguiu o padrão do colega dele lá da lateral direita. Não apoia, marca meia boca, aquela marcação meia boca, é muito pouco para lateral direito como lateral esquerdo do Fluminense. Os dois laterais têm que aparecer na linha de fundo. Aí fica o coitado do Fred sozinho lá na frente, jogando no time sem laterais, porque os laterais não passam da linha do meio de campo. E o Danilo Barcelos, quando ele passou da linha do meio de campo, ainda cruzou lá por trás do gol. Cada cruzamento pife. E bolas paradas, que dizem que é o forte dele, é lá na arquibancada, o chute. Dodi, um dos melhores do time em termos de marcação, cobertura, disposição, chegando próximo da área, estava fazendo um jogo correto, mantendo o padrão dele, mas no final do jogo, acho que foi no segundo tempo, ele queimou o filme dele legal com a torcida e com todos que estavam lá no Engenhão, num contra-ataque, ele vindo correndo em direção ao gol, o Fred pedindo sozinho do lado esquerdo, aí o Dodi quis se consagrar. Aquele negócio, jogador não renova contrato, tá se valorizando, jogando, achou, pô, vou fazer um gol que meu passe vai, aí que vai chover oportunidade para mim. Daí foi fominha, só rolar pro lado pro Fred fazer o gol. Esse que é o problema de estar jogando com o jogador com a cabeça na valorização e pensando em outro lugar. Uma chance clara pro Fred marcar, ele tocou errado, aí deu uma queda na nota dele, nota 6 pro Dodi. O Hudson, eu tô preocupado para saber quando o Hudson vai tirar aqueles 2 gessos da perna, porque é inadmissível um volante jogar com as pernas engessadas. Ele não, parece que não dobra o joelho, é um jogador muito duro, burocrático, lento, um jogador a menos, principalmente para um setor tão importante que é de meio de campo. Às vezes ele joga de primeiro, tem momentos do jogo que ele joga de segundo volante, ele não se apresenta para nada, não cobre ninguém, e saiu aos 36 do segundo tempo para a entrada do poderoso Caio Paulista. Demorou muito o Odaí para tirar o Hudson, tirou lá para os 36 minutos do segundo tempo, deu tempo suficiente para irritar a torcida, a permanência do Hudson dentro de campo. Que nota eu dei para o Hudson? Dei nota 2 para o Hudson. E fui muito generoso. Nenê manteve o padrão dos últimos jogos do Nenê. Burocrático, pouco participativo, não criou jogadas ofensivas para os companheiros. Qual foi o passe que o Nenê deu? A assistência que ele deu? Ajudou pouco na marcação,
Está muito baixo o nível do Nenê e já é jogos seguidos atuando nesse nível. Hoje não tinha um Ganso para entrar no lugar dele. A gente teve que aturar o Nenê até o final do jogo. Aí foi dose para Mamute. Nota 3 para o Nenê. O Araújo não fez um bom jogo, muito tímido, recebeu o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar no próximo jogo, está fora, foi punido com o terceiro cartão amarelo. Apareceu muito pouco no jogo e o Fluminense precisa que o Araújo esteja bem para o meio de campo andar. Nota 5 para o Araújo. Pacheco foi o único que tentou alguma coisa no primeiro tempo lá pelo lado esquerdo. O Fluminense começou a acionar ele ali, ele buscou algumas vezes a linha de fundo, mas parece que ele tem dificuldade com a perna esquerda para levar essa bola para a linha de fundo. Ele sempre puxa para a perna direita. Seria interessante inverter ele para o outro lado também, para ele poder fazer mais essa jogadinha de fundo. Mas às vezes que ele tentou esses dribles, essas jogadas, ele sempre fez o último lance erradamente. Lembrando um pouco o Wellington Silva, que vai muito bem até chegar próximo à linha de fundo e faz a escolha errada. Dou nota 5 para o Pacheco, que saiu aos 6 minutos para a entrada do Iago. E o Fred? O Fred fez um pivô interessantíssimo no chute do Nenê no primeiro tempo do jogo. Fez um gol aos 40 do primeiro tempo, mostrando que o Botafogo é seu adversário favorito. O juiz erradamente deu o gol contra. Trabalhou muito bem no pivô. Quando a bola chegou no Fred, ele trabalhou, deu passe de calcanhar, abriu espaço para quem vem de trás, fez o pivô dele perfeitinho, mostrando que ele pode ser útil. Mas para o Fred ser útil a essa equipe, ele precisa de companheiros de ataque com velocidade, mais gente chegando na área para auxiliá-lo e principalmente 2 laterais, coisa que o Fluminense não tem. Nota 7 do Fred, eu dou a nota 7 para o Fred no jogo de hoje. Falar de outros jogadores que entraram aí no segundo tempo. O Iago entrou aos 6 minutos do segundo tempo no lugar do Pacheco. Entrou errado lá pela ponta esquerda. O cara não é ali, o cara é um volante, um cara de mais características, mais de marcação. O Odaí achou 3 volantes aí nesse jogo contra o Botafogo, com medo de perder. Aí o Iago tem dificuldade. Vai jogar, botar o cara aberto na esquerda, não vai render. E também a qualidade técnica do Iago, vocês sabem como é que é. Mas pelo menos ele tem disposição, aparece, pede bola e não se omite do jogo. Diferente do camarada lá, o tal do Hudson. Nota 5 para o Iago. O Felipe Cardoso e o Caio Paulista, que entraram aos 36 minutos do segundo tempo. Desculpa, amigos, não tem como dar nota o camarada entrando aos 36 minutos do segundo tempo. Mas o Felipe Cardoso nada fez e o Caio Paulista nada fará. Então é como se não tivesse entrado ninguém. Se é para botar Felipe Cardoso e Caio Paulista no segundo tempo, faltando 5 minutos, 10 minutos para o jogo acabar, é melhor puxar os garotos da base, que vão ser muito mais úteis do que essas 2 figuras. Por favor, né? É o perigo de ter um elenco limitado como esse, que você, num jogo do Fluminense, um time grande como o Fluminense, ter que colocar Felipe Cardoso e Caio Paulista para decidir o jogo. Aí a gente chega na figura principal do jogo, que é o Odaí. O Odaí vai completar um ano, vai chegar aí o período que ele vai completar um ano. O Fluminense não consegue dar padrão de jogo pro Fluminense. O Fluminense é um time lento, mal treinado. O ataque, pouca gente chegando. Demora muito as transições, não há aproximação, as linhas não são compactadas. O Fluminense é muito mal treinado. Teve um momento do jogo que o Fluminense fez 1-0, o Fluminense recuou, tirou um atacante de lado que poderia puxar esses contra-ataques. O camarada me tira o atacante de velocidade, que era o Pacheco. O Pacheco, mesmo mal no jogo, pelo menos era alguém que poderia puxar esses contra-ataques, sem inverter de lado, testar ele para o outro lado. Coisa que ele faz com o Wellington Silva, ele sempre insiste com o Wellington Silva. Quando o Wellington Silva está mal na esquerda, ele puxa o Wellington Silva para a direita. Mas com o Pacheco não foi assim, ele vai e me coloca o Iago para jogar aberto na esquerda, ou 3 volantes no jogo contra o Botafogo. Aí pediu, chamou o Botafogo para dentro do seu campo, o Botafogo foi lá e empatou o jogo. Culpa do treinador, muito mal, novamente o Odaí. São vários pontos que o Fluminense já perdeu nesse campeonato por causa de seu treinador, aí não dá. Nota 2 para o Odaí. E agora eu vou fazer o que eu vinha fazendo em alguns vídeos sobre análise de jogador, colocar do melhor para o pior jogador, uma relação do melhor para o pior. Vou passar aqui para vocês. Foi um pedido da galera, então a gente satisfaz aí os inscritos. Vamos começar pelo melhor: Fred, Dodi, Nino, Ferraz e Digão, Muriel, Iago, Pacheco, Julião, Barcelos,
Nenê e Hudson. Então, do melhor para o pior, essa aí é a relação. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Flui!